interessado. Mas é a falta de o educação. analfabeto, ele não é burro, não. Ele pode não saber ler e escrever, mas ele vive o dia a dia, ele sabe. Mas ele é induzido. Existem hoje essas grandes empresas de marketing que transformam o homem que não tem nenhuma expressividade em um semideus. Essas propagandas transformam um político que não tem 0 em 10. São os marqueteiros. Os marqueteiros. Então, esses homens que estão mentindo para a população, que são estelionatários, alguns, não digo todos, certo? Tem homens sérios? Tem. Mas eu não sei quem é o sério. Eu fico, na hora de votar, eu fico numa dúvida. Tem ouvintes minhas que metem o pau em determinada área do governo. Quando passa o homem do governo, é recebido com festa, e dão com a mão, e vão para a janela, e balançam a bandeirinha, e se apertar a mão do homem desse, é capaz de não querer mais lavar as mãos até o dia seguinte. Eu não entendo um povo desse, porque eu digo todo dia no rádio, se você está com alguma queixa de alguma área do governo, e o governo passa na sua porta, é a hora de você segurar e vem cá, doutor, isso aqui está errado, por que você não dá um jeito? Ao invés de estar fazendo festa para ele. Mas o povo é abestalhado, o povo é isso aí. O povo tem os políticos que merece. Eu acho que essa situação política tende, acredito eu, a ir modificando gradativamente, muito lento. Nós vamos chegar a um ponto que o país, sim, vai ser um grande país, mas o povo que hoje vota precisa saber em quem vai votar. Existem pessoas boas, mas faça a sua análise. Eu vejo confusões, que eu não sei se eu devo falar aqui no programa, por conta do momento político, onde tem aí invasão de privacidade. Só não cite nome. Eu não vou citar. Invasão de privacidade de contas bancárias ou de sigilos de imposto de renda de pessoas, onde ninguém se discute o papel da Receita Federal. Por que a Receita invadiu? Já se banalizou isso. Já se banalizou. Se discute o outro lado, quer dizer, leva para um outro lado, onde uma instituição tão séria, tão brilhosa como é a Receita Federal, está envolvida num contexto. Na verdade, o protesto é muito menos com relação à quebra do sigilo, que isso é uma afronta à democracia, mas é muito mais em tirar proveito eleitoral, porque o período é favorável, né? Pronto, aí tira esse proveito eleitoral da situação. Você traz um contexto onde joga uma instituição tão séria no lixo, aí você começa tudo, qualquer mínima coisa que apareça, põe dúvida em tudo. E depois não se toca mais no assunto. Você não pode abalar a instituição. Porque, você não pode abalar a instituição. Nós precisamos de instituições fortes para que o país continue nessa democracia, tá certo? Veja, tem funcionários que podem ter cometido desvios, etc. O que eu vejo é o seguinte, essas anomalias acontecem, o que precisa haver é a apuração. Precisa haver a punição. A punição, tá certo? E ação rápida. Porque uma das coisas no Brasil é que a gente vê muita impunidade. Vai passar a eleição, não se sabe quem foi responsável por isso. Exatamente. Aí, digamos assim, demora em se apurar, é que isso é prejudicial para a própria instituição. Perfeito, perfeito. Por exemplo, eu estava comentando hoje, quando eu vinha para cá, um amigo meu telefonou dizendo, Samir, vez por outra a televisão mostra nos jornais, a Globo, TV Jornal, Tribuna, mostra a apreensão de piratas, né? Aqueles discos e DVDs no centro da cidade. Vai lá que o centro está cheio de piratas. Ali na Doutor Barreto, você compra um filme, quando chega em casa o DVD está limpo, não tem nada. É o pior que encontra. Ainda tem essa a safadeza de quem compra. Porque sabe que é pirata. E também de quem vende. Veja, com isso aí, quem compra, você falou muito bem, o que acontece? A pessoa faz e vende, mas ela vende porque tem quem compra. E a população compra, e aí com isso ela alimenta a indústria pirata, alimenta o quê? O roubo, alimenta a sonegação de impostos, e isso tem reflexo no desemprego, no recolhimento de tributos, porque essa pessoa que sonega não recolhe tributos, e aí os outros que estão pagando vão pagar mais. Então começa também do seguinte, quem faz tem que ser punido, e as pessoas não podem comprar um produto pirata que está alimentando. A Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, não sei, passa na Avenida Doutor Barreto, não prende vez por outra não, o cara fechou uma fábrica em Caruaru, fechou outra na Ibiribeira, vai nas carros, está cheio, na Doutor Barreto e na rua Tobias Barreto. Se é por falta de informação. E por que vocês deixam? E o pior que está vendendo agora os CDs, quando você compra o DVD, aliás, ele está limpo, não tem nada, só tem a capa. Quer dizer, até nisso a safadeza... Merecido, mas isso é bom. Eu acho bom isso, que os piratas continuem vendendo CD em branco, porque quem está comprando vai deixar de comprar, vai procurar o lojista porque sabe o pirata vai vir com defeito. É porque também o verdadeiro é caro. A incidência de imposto... Você compra um Maria Bethânia, não é imposto, um DVD de Maria Bethânia, um show de Bethânia, 35 mil, vai no pirata e compra por 3, quando tem um show, porque às vezes o DVD está limpo, né?
por R$3. Agora, do outro lado também tem a questão social. R$35 Tem a questão é o social, original. é o seguinte, aquela pessoa que está lá vendendo na praia, né, com aquele barulho, aquelas músicas horrorosas, né? Aí o que é que acontece? Ele também sobrevive daquilo, porque não tem emprego. Então aí volta para a questão geral da questão social. Samir, quer ver mais grave? Eu fui para um show recentemente de cantores nacionais, Rita Lee, o exemplo, e o Toquinho. Na saída do show desses artistas, era uma ruma de gente, piratas, vendendo na porta. Veja bem, no teatro, no Guararapes, o pessoal entra dentro do teatro e fica vendendo pirata. Mas sabe o que é que artistas famosos já me disseram? Sim. Eu adoro quando eu chego no Pirata, porque eu fico mais popular, as pessoas me têm mais em casa para escutar. Então, maravilha. Olha, já encontraram esse viés aí. Então aí, nesse caso, eles também estão alimentando. Então, eles não precisam vender disco, entregam ao pirata, que o pirata toma conta e ganha o dinheiro por ele. Agora, a realidade do preço também pesa, né, doutora? Pesa, é muito caro, tem muito tributo. Mas aí veja o seguinte, é uma das distorções do Brasil. Uma parte não paga e a que paga tem que pagar por ela e pela outra parte. Né? Mas, doutora, voltando ao tema, eu estava aqui observando, a senhora falou muito bem sobre o imposto único, a carga tributária. Esse imposto único, existem alguns países que o praticam, o exemplo é os Estados Unidos. Né, que não, veja, aí, desculpe, lá tem o imposto sobre o produto nos Estados Unidos, que a pessoa paga e vê quanto é. Imposto único mesmo, que só um tributo nenhum país tem. Então, seria diminuir essa carga tributária jogando a um único seria melhor um único recolhimento? Para os advogados seria péssimo. Né? Péssimo, né? É, claro. Ia deixar e para o mais pobre também. Sim, para o mais pobre também. O mais pobre, por quê? Porque se a gente tiver... Por exemplo, a CPMF é o exemplo que a gente tinha. Ela foi 1%, 0,38%. Todo mundo paga a mesma coisa. Então, digamos, para o imposto único, chegaram assim a uma média que seria uma alíquota de 8% a 10%. Nos Estados Unidos parece que é de... Não, Estados Unidos não tem, veja. Não tem, Estados Unidos... De estado para estado varia. Você paga na hora da compra, não, né? Ele tem o IVV, que é o seguinte, você compra o produto, tem todos os outros tributos, sim, mas os impostos sobre o produto, eles têm só um. Né? O que a gente tem, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IOF, ele só tem um desse, mas tem imposto sobre a renda e tem outros tributos. Né? Mas quando você paga, ele vem na nota. E aí varia de estado para estado e as pessoas sabem quanto estão pagando. Mas no Brasil, a proposta que nós tivemos de imposto único seria de 8% a 10%, só um. Não teria imposto sobre a renda, IPI, ICMS. O que é que aconteceria, Samir? Quando você tem um imposto proporcional de 8% ou 10%, para uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, um salário mínimo, pesa muito em proporção a quem ganha muito. Então, na realidade, você faria um imposto mais injusto. Por quê? Porque o mais pobre, ele pagaria mais proporcionalmente, que é o que hoje acontece. Hoje, quando você tem... Hoje o pobre não paga 40% de nada do que ele ganha, que é pior ainda, que ele vai na padaria, paga o tributo, vai comprar um chiclete, paga o tributo, pega um ônibus, ele paga o tributo, não pode comprar o carro, porque se comprar um carro, 40% do carro... luz, energia... Quer dizer, ele paga luz, imposto, quer dizer, o pobre, esse miserável hoje está pagando 40%. Ele vai pagar 8%, ele vai ganhar 30%. Veja, mas aí é diferente. Veja, ele paga isso no produto que ele compra, mas se você botar um assalariado para pagar 10%, salário mínimo, 10% que ele pagar, ele vai pagar R$50, pesa muito. E você vai ver o cara que ganha 5 milhões pagando 10%, proporcionalmente o outro está pagando menos. Então, o imposto único, ele aparentemente seria bom, mas ele é mais injusto do que o que nós temos hoje. Eu vou para o intervalo que está na hora, mas quero mandar uma boa tarde e uma ternurinha para Dona Esther. Dona Esther me acompanha na televisão, me acompanha no rádio. Estou na Rádio Planalto AM 950, de 5 às 11 da manhã. E às 10 horas tem os debates populares. E Dona Esther não perde. Ela é mãe do engenheiro Arquimedes. Seu filho é gente de primeiríssima qualidade, viu? Um abraço para ele. Dona Esther, uma ternurinha para a senhora. Volto já. Mas é verdade, doutora Merielba Queiroz, tributarista, é verdade que o casado paga menos imposto que o solteiro e o separado também paga imposto? Não, é ao contrário, é ao contrário. Veja, a Constituição, ela tem como um dos fundamentos a família, o casamento. Mas, para fins de tributo, há um estímulo, na realidade, é a separação. Porque na separação se paga menos imposto que a família casada. Porque, veja, o marido, ele vai poder deduzir como despesa a esposa e os filhos é R$1.000 e poucos, tá certo? Já se ele tiver separado, ele deduz a pensão integral. 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 Então,
você ter uma família, marido, filhos, etc., você termina pagando mais imposto do que na separação, o que vai contra um dos fundamentos da Constituição, que é a família, a religião, etc., né? Então, ele entende que pagar alimentos, veja que desgraça, o alimento já é ruim por natureza para quem dá. Né? Para quem Mas paga. agora a mulher que recebe, que gosta, e quem precisa do alimento, esse que quer também, já sabe, olha, até para você agora é benefício. É um planejamento. É um argumento para as mulheres que estão aí, que o marido, o ex-marido diz, olha, eu estou pagando uns alimentos tão caros. Não, ele está se beneficiando tributariamente. Então, Inclusive, pode aumentar a pensão, porque, veja, ele pode fazer a conta. Se ele está disposto a pagar R$2.000, ele pode dar R$2.500, que para ele vai dar os mesmos R$2.000. Então, para as mulheres vai ser mais benefício. Agora, elas vão receber tudo tributável. Tá? Sim, mas ele já tributa quando ele declara imposto de renda. Mas aí, veja só, deixa eu só aproveitar e dar uma dica para as mulheres, essas que recebem a pensão também. Quando elas receberem a pensão, ela normalmente recebe para ela e para os filhos, né? Então, ou só para os filhos? Ou só para os filhos. Então, se ela bota tudo como dela, o que é que acontece? Ela pode pagar mais imposto com isso. Se ela divide essa pensão com ela e com os filhos, ou só com os filhos, se a pensão é dos filhos, ela nem pode botar os filhos como dependentes, mas a pensão também não vai ser tributada. Então, é a questão de fazer cálculo, e isso pode ser, sim, uma coisa mais benéfica nesse momento de briga, de desunião, como um fator para incentivar a pensão. Mas que a informação é tão importante, e porque existe uma gama de ouvintes, de pessoas que assistem o programa de Samir, é que elas podem hoje usar o argumento do imposto para o marido no sentido de mostrar para eles, olha, você está ganhando, em vez de estar pagando R$2.000, na verdade você não paga R$2.000, você paga R$1.500, porque você está compensando R$500, está ganhando do imposto de renda. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que me veio aqui, que eu acho interessante. Eu tenho um conhecido meu, que ele é funcionário público municipal. Ele ganha 700 e poucos reais. A mulher se formou em medicina, foi prosperando, hoje é uma mulher de R$12.000 por mês. E ele diz para ela toda vez que brigo, ele diz para ela, olha, não me deixe não que eu vou requerer pensão alimentícia. Geralmente, doutor João Bosco, é a mulher que requer a pensão. Os homens já estão requerendo também? Veja bem, hoje existe uma visão da justiça que só dá alimentos para quem realmente necessita, Samir. O homem pode até requerer, mas ele vai ter que provar todo um contexto da necessidade dele e da possibilidade da mulher dele em pagar os alimentos a ele. Requerer ele pode, ganhar é que eu acho mais difícil. Mas ele tem tanto direito quanto a mulher. Não, a Constituição embalou o homem e a mulher, todos passaram a ter os mesmos direitos. Mas geralmente o homem tem acanhamento. O homem tem acanhamento e a nossa cultura... Vergonha. Eu conheço várias mulheres que pagam pensão, tá certo? Os homens, agora o homem devia ter vergonha de viver sustentado pela mulher. Como também a mulher que é profissional e ganha bem, ela querer viver sustentada, manter uma dependência no casamento que não existe, eu acho que ela também deveria ter o próprio amor próprio, autoestima. Nem o homem nem a mulher, que não depende realmente financeiramente, querer explorar o cônjuge com a separação, tirar benefício do fim do casamento. Mas a questão desse benefício que se vai buscar, muitas vezes não é nenhum alimento que ela necessita, é uma forma de provocar. Porque muitas vezes o outro é muito apegado ao dinheiro. Então, como é que eu posso fazer para incomodar esse homem? Então, eu vou pedir alimentos a ele. Eu vou pedir um valor alto de alimentos para que ele fique aperreado. E realmente isso inferniza a vida de um homem. Ou da mulher, doutor. Ou da mulher. Muito machão, tem mulher Desculpe. Então, eu vou pagar. As mulheres estão ascendendo. Das mulheres que pagam. Mas interessante também que essas mulheres que pagam alimentos, eu tenho alguns casos, os homens cuidam dos filhos. Veja que os papéis do homem, Samir, não é mais aquele papel do homem trabalhador. Eu estava conversando... Já tem homem que está ficando em casa de tarde, lava a louça, faz um jantarzinho, vai comprar pão na padaria, vai buscar os filhos na escola e a mulher está trabalhando. Isso está bom. Eu passando uma vez no carro, numa festinha de rua, eu estava passando no meu carro, quem estava se rebolando era o homem. Antigamente... nós só víamos mulheres rebolando, mostrando o corpo e aparecendo. O homem sem camisa, baixando uma calça no meio da cintura, o cara se rebolando, dançando. Eu digo, inverteu tudo. Está vendo a inversão? O homem hoje que aparece, o homem está querendo ser mulher. E a mulher está copiando o homem naquilo que o homem não presta. Barzinho, cerveja, cigarro, infarto. Quer dizer, essas situações estão invertendo. Então o homem hoje fica em casa... A mulher está enganando mais, está traindo mais. Está traindo mais. Mas aqui eu estou em minoria. Hoje os homens estão... Poucas mulheres traem. Não, isso é a realidade, viu?